investidores para não ter atraso no que for assinado. Proposta e projetos extremamente robustos. MRV, Bancos, Inter, BMG e a Betano estariam envolvidos nos bônus com propagandas envolvidas. Os salários serão pagos pela SAF. A proposta já está nas mãos do Firmino e depende única e exclusivamente dele para vestir a camisa do Galo, afirmou o jornalista. Quadrado mágico, Hulk, Scarpa, Paulinho e agora tudo encaminhado aí por Roberto Firmino para o Atlético Mineiro, o Galo fazer uma grande equipe agora em 2024. Mas já tivemos esse quarteto também aqui no Flamengo e as coisas não deram certo. Mas tecnicamente são grandes jogadores. A gente não vai discutir aqui a qualidade técnica de Hulk, de Paulinho, de Scarpa e de Firmino. O negócio é colocar na prática, saber como que jogam esses atletas. O Hulk, todos nós sabemos como eles jogam. Agora adaptar um sistema para que esse quadrado possa funcionar, Zezito Oliveira. E não tenha dúvida que o Atlético está formando realmente um quadrado mágico, um quadrado de força. São 4 atletas, são 4 atacantes, todos de boa qualidade. E esperamos que isso aí, pelo menos, faça resultado na equipe do Atlético. Vamos falar aqui do nosso futebol, do futebol do Nordeste. Ainda segundo a publicação, a forma de distribuição da Copa do Nordeste seguirá a mesma, com a maior concentração de valores nas fases de grupos e divididas em 4 faixas, de acordo com a colocação dos clubes no ranking da CBF, que foi atualizado ainda em dezembro. Fortaleza, Bahia, Ceará, Sport fazem parte do primeiro grupo e passarão de 3,2 milhões para 350 milhões. Segundo grupo, onde já tem Vitória e CRB garantidos, passou para 2,4 milhões de reais. Para as cotas 3 e 4, o aumento foi menor de 100 mil reais. Já na fase eliminatória, a classificação das quartas de finais vale 524 mil, enquanto para as semifinais 733 mil reais. E na final, cerca de 2 milhões e 100 mil. Então, é a Copa do Nordeste que está rendendo dinheiro para os clubes nordestinos. Aumentou a cota, né? Aumentou a cota, foi reajustado. A tendência é continuar, não tem como tirar a Copa do Nordeste do calendário aí da CBF. Calendário rentável, onde as equipes, além de se preparar, né, serve de parâmetro, esse sim, a gente não vai dizer que é um parâmetro assim 100%, mas serve de parâmetro, mais do que os campeonatos regionais. E é um campeonato que vem crescendo. Então a tendência aí é aumentar e aumentar mais a cotação para os clubes do Nordeste. E Gabigol antecipou seu retorno das férias e se apresentou ao Flamengo na manhã desta quarta-feira. O atacante publicou em suas redes sociais uma foto na academia do Ninho do Urubu, centro de treinamento do clube. A reapresentação do elenco rubro-negro para 2024 está marcada para 8 de janeiro, na próxima segunda-feira. Mesmo assim, Gabriel optou por voltar aos treinos antes do previsto e foi ao Ninho do Urubu. O time principal do Flamengo fará pré-temporada nos Estados Unidos de 18 a 30 de janeiro e disputará amistoso contra o Orlando City no dia 27. Gabriel vem de seu pior ano com a camisa do Flamengo, tanto em estatísticas quanto em títulos. O atacante marcou 20 gols na última temporada, sua pior marca desde que chegou ao rubro-negro em 2019. Corinthians de olho? O nome do jogador esteve ligado ao Corinthians. Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, falou em conversas adiantadas por Gabigol. Essa e diversas outras declarações sobre o atacante foram dadas na última terça-feira, em solenidade de posse no cargo. Atualmente, a multa rescisória do atacante é de 33 milhões de euros, cerca de 177 milhões na cotação atual. Muita grana para o Gabigol, ele que não esteve bem na última temporada no Flamengo, mas é um atacante goleador, tem qualidade técnica também, tem faro de gol, e acho que o Flamengo está desfazendo daquele elenco, né, que foi super campeão, e tá ficando aí alguns atletas, mas acho que vai desmanchar praticamente todo o elenco do Flamengo. Daqui a pouquinho tem uma matéria do Rezengue, o comentarista da Sport TV, falando sobre isso. 18 horas e 11 minutos, Zezito.
E de acordo com a publicação, aqui o Tricolor, falando aqui sobre a contratação de Everton Ribeiro, já falamos, e agora vamos falando a contratação, a cogitação do contrato do atacante Jean Lucas, o atleta que veio do Santos e vai assinar com o Bahia por 5 temporadas. De acordo com a publicação, o Bahia vai investir cerca de 4, 5 milhões de euros, cerca de 2,4 milhões para garantir o reforço. E em caso de cumprimento de metas, o Bahia vai pagar mais de 6,4 milhões. O atleta deve chegar a Salvador nesta semana, antes da viagem da delegação para Manchester, que será no dia 9 de janeiro, onde o Bahia fará uma temporada visando as competições de 2024. Formado na base do Flamengo, Jean Lucas se destacou em 2009 durante o empréstimo ao Santos. Na época ele passou pelo Lyon, Brest e pelo Mônaco. O atleta de 25 anos retornou ao Santos em 2023 e na segunda passagem entrou em campo 22 vezes, deu 3 assistências, mas não conseguiu evitar o temível rebaixamento que sofreu a equipe do Santos no Campeonato Brasileiro. 18 horas 13 minutos, falar aqui uma do Vitória, logo para começar a abrir aqui os comentários, começar aqui as resenhas do Vitória. Sem trio, Vitória se reapresenta e marca anúncio de reforços para essa quarta-feira. O elenco do Vitória se reapresentou na tarde desta terça-feira e abriu oficialmente a temporada 2024. Como de praxe, os jogadores passaram por avaliação e conversaram com o técnico Léo Condé. Até domingo, os jogadores vão passar por exame nos 2 turnos. O Vitória não divulgou a lista dos jogadores que se reapresentaram nesta terça, mas informou que 3 atletas foram liberados para atividades do dia. O zagueiro Camutanga e os atacantes Osvaldo e Léo Gamalho. Eles são esperados no clube nos próximos dias. O Vitória também informou que pretende anunciar os novos reforços nesta quarta-feira, para saber quem chega e quem deixou o rubro-negro durante as férias. A gente tem que clicar ali. Em recente entrevista, o presidente Fábio Mota afirmou que esperava ter até 11 contratações no dia da representação rubro-negra. Reforços que o Vitória já está acertado: o Patrick Calmon, né, já falamos aqui, lateral esquerdo, Christian Zapata, zagueiro, William Oliveira, volante, Caio Vinícius, volante, Eric Castilho, atacante, Caio Dantas, atacante. A pré-temporada na Toca do Leão segue até o dia 16 de janeiro. A estreia do Rubro Negro na temporada está marcada para 17 de janeiro, uma quarta-feira, contra o Jacuipense pela primeira rodada do Campeonato Baiano. O Leão entra em campo como visitante às 19h15. Além do Baianão, em 2023 o Vitória também tem compromissos pela Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que o Vitória entra na Copa do Brasil só na terceira fase, Zezito. 18 horas 15 minutos. E atacante da Juventus é apontado por jornalista como alvo do Bahia. Alô, Carlos Rosa! O Sport Clube Bahia está em busca de um camisa 9 para a temporada 2024. E mais, um nome foi especulado como possível reforço. Segundo a apuração do jornalista Jonas Stelman, o esquadrão está interessado no atacante Caio Jorge, de 21 anos, que foi revelado pelo Santos e vendido para a Juventus em 2021. O jovem atleta está emprestado ao Frosinone, da primeira divisão da Itália. Na temporada atual fez 10 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. Natural de Olinda, Pernambuco, Caio Jorge Pinto Ramos é cria das divisões de base do Santos. Em 2019 foi promovido ao elenco profissional, mas se firmou mesmo como titular em 2020. Ao todo foram 84 jogos pela equipe principal do Peixe, com 17 gols marcados e 4 assistências. Então tá aí Caio Jorge, um gol só na temporada, lá no time da Itália. Grupo City também danado para poder correr atrás desses atletas jovens. Como tá no Santos, a gente acompanhava aqui a situação do Caio Jorge. Era um jogador que prometia, jogador talentoso, mas foi lá para a Europa, assumiu o futebol do Caio Jorge. 18-16. Importante o Bahia atrás de um jogador o atacante, mas a bagagem dele é muito pouca, viu? Pode ser até que chegue aqui, dê certo,
mas vamos ver. E o Sport Clube Bahia está se movimentando nos bastidores do mercado de transferência visando a temporada de 2024. Buscando fortalecer o elenco, o clube tricolor tem nome de peso em pauta, viu? Xavier Hernani e o Chicarito, ex-Real Madrid. Além disso, Thiago Palácio do futebol uruguaio. Nós falamos aqui já de João Lucas e o Everton Ribeiro. E também o Bahia está querendo contratar Maurício do Internacional, também está na mira. E o atacante Chicharito é um atacante mexicano com uma carreira consolidada em grandes clubes europeus. Seu histórico no Real Madrid, Sevilha, Bayer Leverkusen, Manchester United coloca com atacante experiente. Se depender de experiência, eu acho que vai ser um grande contrato para o Bahia. Então ele está livre no mercado após deixar o Los Angeles Galaxy. E o jogador despertou o interesse do Bahia, que busca um reforço de impacto para a próxima temporada, principalmente um atacante, galera. É um mexicano, sem experiente aí, goleador também, né? Seria uma boa opção para a equipe do grupo do Bahia, para poder estar aí reforçando essa equipe, que precisa muito de jogadores experientes, também jogadores, tem que mesclar. Eu acho que na maioria das vezes tem que colocar a juventude e colocar também os caras cascudos para poder dar condições a esses atletas, porque os atletas jovens, e a pessoa se um time só for feito de jogadores jovens, não ia prestar, ia ser aquela coisa, a inexperiência na hora de tomar uma decisão, toma uma decisão errada, porque não tem jogadores experientes para poder controlar, para poder organizar a equipe, né? Daqui em mim aqui, calma, não corre muito não. Tem jogador que vai, quem corre a bola, o garoto, vai lá, vai com calma. Aí toca naquele cara experiente, vai dosando ali e no momento certo coloca esses caras na cara do gol. Então o mexicano aí, o Bahia também, o Grupo City está entrando em contato. Talvez sim as coisas possam andar e ser mais um novo contratado para o Esquadrão de Aços, Zezé. E o Bahia também, galera, demonstrou avanço nas negociações para contratar o Thiago Palácios. Ao contrário do outro, ele tem apenas 22 anos, se destacou no cenário sendo uma das principais promessas do futebol sul-americano. Com proposta formalizada, o Bahia busca reforçar o setor ofensivo também com talento em ascensão. Então o Bahia não está procurando só jogadores veteranos, não, está querendo contratar também jogadores novos. Quer dizer, 22 anos, até relativamente o cara já é um pouquinho... Não, tá novo ainda, né? 22 anos. Acredito que... Tem muita lenha pra queimar. Esse Palácio é paraguaio, é uruguaio. Esse Palácio, ele atua para jogar. Ele atua no Montevideo City. Isso. Mas antes do Montevideo City, ele tava em outro time aí, jogando na Sul-Americana, e o cara é muito rápido. O Palácio, um bom jogador. Então o Bahia tá se movimentando, abriu aí a torneira para o Esquadrão, tava quietinho. Mas o clube é um grupo City. Ninguém é criança, tava aí se movimentando, não é à toa que Rogério Ceni viajou lá pra Inglaterra. A pré-temporada do Bahia vai ser lá na Inglaterra também. Então o Bahia vai fazer um grande elenco, vai ter um grande elenco. Daqui a pouco tem um comentário aqui do Rezengue. Rezengue, ele é comentarista da Sport TV, falando dessa contratação bombástica do Everton Ribeiro, que o Bahia acertou em cheio, né? Então parabéns também ao Everton Ribeiro. Daqui a pouco a gente vai falar a matéria também do Resenha aqui, e baseando nessa matéria comentar, dar os parabéns do Everton Ribeiro por aceitar a proposta do Grupo City. Muitos aí estão de queixo caído, abismado, né, questionando como é que o Everton Ribeiro vai pro Bahia, como é que pode, rapaz, um cara desse vai pro Bahia, tanto time. Eles falam isso, esses caras preconceituosos aí do Nordeste, que não gostam da gente aqui do Nordeste. Claro, não são todos, não vou generalizar. Estão tudo doido, tudo agoniado. Olha lá, se não já teve mais de 1000 telefonemas com o Everton Ribeiro. Como é que você faz isso, rapaz? Você vai pro Bahia e, claro e evidente, quando o Everton Ribeiro chegar, ele vai dar uma entrevista, ele vai falar isso que eu tô dizendo aqui, que ele achou várias propostas, né? E não foi, preferiu vir pro Grupo City, que fez uma proposta viável, uma proposta de profissional, que é uma empresa. Assim que encerrar a carreira, ele vai ficar trabalhando no Grupo City, claro e evidente. Então, parabéns também, quero dar de antemão aqui, parabenizar o Everton Ribeiro. 18h21. E também vale destacar que o Bahia ele não está investindo só na contratação de jogadores, não. Ele também está investindo no técnico Rogério Ceni. Você vê que Rogério Ceni está na Europa, lá no centro do Grupo City, tá para pegar as manhas lá para absorver as práticas de sucesso na temporada, que é repleta de conquista. Então, além dos jogadores, o Bahia está investindo também no aperfeiçoamento do técnico Rogério Ceni para
a temporada de 2023. Aí o Bahia vai sair de lá dessa pré-temporada muito fortalecido, né? Lá na Europa, os treinamentos, né? Vai ser difícil. Vai a comissão técnica, mas vai aprender com alguém de lá também, né? E esses caras também da comissão técnica do Bahia já foram lá pro exterior, já tomaram cursos, né? Se aperfeiçoaram bastante, então não tem muita coisa a se passar não. Então é só aperfeiçoar mesmo. Bahia vai vir gigante, vai vir forte para a temporada 2024. Gabriel Santana, comerciais. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101 em frente ao Posto Coqueiro. Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão em Humildes. Tele Atis 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewate 75 991 18 35 39. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewate 75992307706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89,9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego.
Voltei, 18 horas 26 minutos, mandar um abraço aqui, meu amigo João Fly. Alô, João Fly, aí no Distrito de Humildes. Meu amigo Zeca do Fumo e sua esposa Pro Florenice, aí na Rua do Fogo, aí no Distrito de Humildes. Aquele abraço, feliz ano novo pra vocês. 18 horas 26 minutos. Se vocês querem mandar seu áudio, mande seu áudio aqui pro número da rádio. O áudio é esse aí. Áudio. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. WhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. 18h27, temos aí áudio, né? Agora sim, o número da rádio era esse aí, vai perdoando o torcedor. Mas temos áudio, Gabriel Santana. Vamos lá, quem tá aí, boa noite. Um abraço, Ronaldo, Zezito, Galego, essa galera boa, massa aqui. Tô aqui, viu, ouvindo vocês pelo app aqui, em Simões Filho aqui, viu, precisamente em Dias D'Ávila. Boa noite, Esporte Entre Amigos. Ronaldo, Zezito, Galego, Nailton, aquele abraço, meus queridos. Tô acompanhando aí as especulações, viu? E pode também vir um camaronês. Eu esqueci o nome dele, mas está nas redes sociais também aí, um atacante também de projeção mundial. O Bahia está com avanços de grandes jogadores, vamos aguardar aí as grandes especulações, algumas já confirmadas. E o Sul, os jornalistas sulistas estão retados, viu? Porque eles dizem que o Bahia está fazendo a inflação no mercado. Hoje eu vi colega de vocês falando sobre isso. Olha que coisa. Estão chateados que o Bahia está investindo pesado. É isso aí, um grande abraço, estamos juntos aí, sempre ligado. É isso aí, foi Carlos Rosa. Carlos Rosa, a situação é a seguinte, você sabe, nós sabemos, todos nós daqui nordestinos sabemos, que eles devem estar todos se comendo por dentro, em referência às contratações, principalmente da equipe do Bahia, porque eles querem ver, eles não querem ver o progresso do futebol nordestino, eles estavam acostumados a ver sempre os times aqui do Nordeste e do Norte também, sempre por baixo, contratando jogador meia boca e lá vai. Com esse advento do Grupo City, os clubes estão se reforçando, principalmente o Bahia agora está investindo pesado e batendo testa com Corinthians, Flamengo, Palmeiras, então é isso que está matando os sulistas de coração. Eles têm que tomar veneno. Nós somos baianos e a Bahia também faz parte do Brasil. O futebol do Nordeste também faz parte do futebol brasileiro. É isso mesmo, Zezito Oliveira. E vamos ver aqui o que o comentarista Rezengue, né, da Sport TV, canal fechado, tem a dizer aí, né, sobre essa contratação do Everton Ribeiro. A contratação do Everton Ribeiro pelo Bahia é uma notícia muito grande. Primeiro, pelo tamanho do jogador. O Everton Ribeiro é seguramente um dos melhores que a gente teve aqui no futebol brasileiro nesse século. Protagonista, um dos grandes da história do Cruzeiro e do Flamengo. Segundo, porque mostra que o Bahia é um novo agente forte no mercado. Tirou um jogador do Flamengo, o Flamengo queria contar com ele por mais um ano, pagando mais do que o Flamengo oferecia. Bahia, até agora, venceu o cabo de guerra com o Palmeiras pelo Caulista, segurou o jogador. Está disputando Ferreirinha com o Grêmio e o São Paulo. Está disputando o Maurício com o Internacional. Bahia está forte no mercado. E por fim, do ponto de vista do Flamengo, a gente está vendo gradualmente a foto do time de 2019 sendo apagada. Não da história, mas do presente do Flamengo. E acho que aqui é um acerto do clube. O Flamengo oferece mais um ano de contrato para Everton Ribeiro porque ele seria útil nesse 2024, que inclusive tem Copa América no meio do ano. Porém, mais do que isso, para os padrões do Flamengo, soava como exagero. É preciso sabedoria para deixar embora grandes jogadores, grandes craques do seu elenco. Vou usar como exemplo aqui o maior clube do mundo, o Real Madrid. Teve uma hora que o Real teve que liberar Casillas, Sérgio Ramos, Raul, Cristiano Ronaldo. O tempo chega e esses caras vão ser felizes, vão seguir a vida deles em outros lugares, como eu acho que Everton Ribeiro vai ser feliz no Bahia. Mas o clube gigante tem que se renovar, como o Flamengo inclusive vem fazendo. Então, tudo certo para o Bahia, tudo certo para o Everton Ribeiro, tudo certo para o Flamengo também. O Everton teria vaga em muitos times brasileiros. Seria titular no Botafogo, no Corinthians, no São Paulo, no Inter, no Grêmio e vai ser titular do Bahia.
que ele seja muito feliz lá. Perfeito aí o Rezende, perfeito, falou tudo, é isso aí, o cara tem que ser assim, cara, o cara não pode ser barrista, o cara não pode ser imparcial, ele tem que ser parcial com todos, então eu gostei aí desse comentário do Rezende. Então, como ele falou do Real Madrid, os caras vão envelhecendo, tem que sair, vai sair a vida em outros clubes. É o caso de alguns jogadores do Flamengo, não é o caso também que o Everton Ribeiro tem 34 anos, não tá tão velho assim. Lembra do Zé Roberto, que encerrou a carreira com 42 anos no Palmeiras, jogando em alto nível, com a condição física invejável, o jogador Zé Roberto. Então, parabéns ao Rezende, parabéns ao Bahia, parabéns ao Everton Ribeiro por ter tomado essa atitude. 18 horas e 32 minutos, tem algum aí, Zezito Oliveira? A equipe do São Paulo começou a fazer um limpa no seu elenco, entendeu? O São Paulo chegou a despedir 13 atletas que deixaram o São Paulo e eles estão perto de se despedir. Boa parte desses não tiveram o contrato renovado. Aí eu te pergunto, Galego, algum desses atletas que eu vou dizer aqui, você acharia que poderia ser reaproveitado, principalmente aqui em Bahia e Vitória? Diga, meu filho. Então temos aí David, Erisson, Pato, Wallace. Devagarzinho, vamos dar primeiro nome para eu falar. David, centroavante. O David jogou no Vitória, atacante, o Rogério Ceni tentou contratá-lo. Quem sabe não pode pintar no Bahia aí, viu? Seria uma boa aí. Esse Erisson. Ederson, ele teve uma boa fase, eu não me lembro o último time que ele foi, o Botafogo, se não me engano. Ele foi até goleador no Botafogo, mas caiu de produção, se machucou, eu não contrataria não. Alexandre Pato. Não, já foi, acabou, já era. Vamos aqui, Caio Paulista. Caio Paulista é o cara do momento, eu acho que tá em negociação com o Palmeiras, eu não sei, né? O Bahia tá investindo aí, é um investimento caríssimo, mas pro Grupo City não tem essa, né? Eu contrataria o Caio Paulista. Belém, já vi Feliciano. Quem? Belém, capital do Pará, pode ir embora ele. Temos também aqui... Deve ser algum garoto novo. Felipe Alves, conhece? Não. É o goleiro, né, se eu não me engano. Que é um goleiro. Marcos Paulo. Não, também não contrataria. Então são esses atacantes que vai terminar... só temos aqui o Marcos Paulo, que está lesionado e está emprestado lá me parece que está emprestado ao Atlético de Madrid. Então esse está fora da lista, mas o São Paulo está jogando aí meio mundo de jogador para ser contratado pelos clubes para o Campeonato Brasileiro. Tá aí, 18 horas e 34 minutos, Caio Paulista está sendo cobiçado pelo Palmeiras. Palmeiras que investiu aí no jogador do Bahia, o Camilo Cândido, mas não deu certo. E o Avaí confirma a negociação com o Léo Gamalho. Vitória nega contato. Os rumores ganharam força e estão em andamento de forma oficial. O Avaí está em negociação para trazer o atacante Léo Gamalho para a ressacada. A informação foi confirmada pelo executivo de futebol do Leão, Eduardo Frelan. Entretanto, o dirigente disse que não há definição alguma ainda sobre a vinda do jogador de 37 anos, que tem contrato vigente com o Vitória. O fato é que o Leão da Ilha está atrás de um camisa 9. A reportagem do GE. Globo entrou em contato com a direção do Rubro Negro, que afirmou não ter recebido contato algum do Avaí pelo jogador. O empresário dele, Jorge Machado, também negou qualquer negociação entre as partes. Léo Gamalho não se representou no Barradão, mas isso já era previsto entre o jogador e clube, e ele é esperado nos próximos dias. Tá aí o Avaí colocando proposta aí, contactando aí com o atleta, mas a diretoria do Vitória diz que nada está certo. Acho que, não sei, né? O Léo Gamalho foi uma peça importante também no título do Vitória, no acesso do Vitória, teve um problema de saúde, então chave de ouro para o Léo Gamalho. É um jogador de 37 anos, eu digo agora a nível de futebol Série A, eu não sei se seria uma boa Vitória segurá-lo aí o Léo Gamalho. Seria uma boa saída aí pro Vitória, para o atleta e para a equipe do Vitória, Zezito Oliveira. 18h36, vamos aos nossos comerciais? Tem comerciais. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão.
presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. O verão chegou com tudo, e para você aproveitar com estilo, basta dar um pulinho na CL Constrular. Na CL Constrular você encontra piscinas adulto e infantil, cadeiras de sol, guarda-sol, cooler, taças e itens para aquele churrascão que não pode faltar para curtir de boa com a família. Faça-nos uma visita e confira. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 35 39. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89.9. Você está conectado com a nave mãe. Falando diretamente da Rua João Hipólito de Azevedo, número 1, Centro de Conceição do Jacuípe. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu, voltei, 18 horas 40 minutos, Zezito Oliveira. E vamos falar aqui do Gabigol polêmico. Ele que tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024 e com outros 3 anos de vínculo acertado. No entanto, a renovação ainda não foi assinada entre as partes. Nos últimos dias, o nome do jogador esteve ligado ao Corinthians. Gabigol estava negociando com o Corinthians. Para ver em sua primeira entrevista coletiva, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, reforçou o interesse na contratação do jogador do Flamengo, só que a multa para a rescisão do contrato com o Flamengo é de 117 milhões, valor que o presidente achou que seria inviável para o Corinthians pagar. Então, esfriaram as negociações entre Corinthians e o atacante Gabigol do Flamengo. 18h41, ídolo do Bahia dá boas-vindas para Everton Ribeiro, toda a sorte do mundo. Ídolo do Sport Clube Bahia, onde teve 2 passagens e foi bicampeão baiano, o ex-jogador Cláudio Adão
utilizou as redes sociais para dar as boas-vindas ao meia Everton Ribeiro, que já tem um acerto para vestir a camisa tricolor pelos próximos 2 anos. O ex-atacante postou uma foto ao lado de Everton Ribeiro, que é seu amigo. Cláudio Adão destacou que acreditou no projeto do Bahia em 1986 e foi bem sucedido no clube, e aproveitou para desejar sucesso para o meia de 34 anos. Desejo toda a sorte do mundo ao meu amigo Everton Ribeiro no Bahia. Vocês está indo para um grande clube, numa situação bem parecida com a minha, quando fui em 1986 para o Bahia, depois de 10 anos jogando nos grandes clubes do Rio de Janeiro, Flamengo, né? Vasco, ele jogou 3 vezes no Flamengo, Vasco 2 vezes, Botafogo 2 vezes e Fluminense. Tive a coragem, assim como você, e acreditei num projeto e fui muito bem sucedido, assim como acredito que você será. Boa sorte, você é um grande jogador e tenho certeza que será muito feliz e será muito bem acolhido pelo torcedor do Bahia, postou o ex-jogador Cláudio Adão. Cláudio Adão era um goleador nato, né, Zezito? Foi jogador, um dos grandes atletas, goleador um dos mesmo. Grandes centroavantes que passaram pela história do Bahia. Todo mundo, quem é torcedor do Bahia das antigas, lembra muito bem desse Cláudio Adão. Muito bom jogador. E 2 clubes baianos estrearam nesta quarta-feira na 5ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. O Jacuipense perdeu para a Chapecoense pelo placar de 3-1 no estádio municipal José Vesce, em Cravinhos. Maílson e Kaká marcaram para o time catarinense, enquanto o Sidney descontou para a equipe baiana. E o Leão do Cisal está inserido no grupo C e enfrenta agora o Comercial de São Paulo no sábado às 13 horas. E o Conquista Futebol Clube, por sua vez, foi goleado por 4-0 para o Juventude no estádio municipal Gigel, Portugal, mais conhecido como Estádio Baetão, na cidade de São Bernardo dos Campos, e os gols foram marcados por Juan, Abner, da Rocha e Luca. O time conquistense está no grupo 25 e volta a campo sábado, dia 13, às 13 horas, ou sábado, às 13 horas, diante do São Bernardo. E o Bahia estreia na quinta-feira, enfrentando o Joinville, às 15h15, no estádio municipal Professor Dário Rodrigues, chamado Ninho da Garça, em Guaratinguetá. O esquadrão está no grupo 21, com a sede, e terá como adversário também o Guaratinguetá e o Red Bull Bragantino. Já o Vitória, que figura no grupo 30 com sede em Ibichina, vai enfrentar o Ibichina Esporte Clube São Paulo, CSA e o Picos do Piauí. A estreia do Leão será nessa quinta-feira, dia 11, contra o Pico, lá no Ibichina, arena situada no bairro da Moca, lá em São Paulo. Então, Vitória e Bahia já estão com a estreia marcada na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma pena para Jacuipense, né? E conquista, um menino, coitado, espera a temporada toda, o ano todo para disputar a copinha e já tomando goleada aí na estreia. Acho que praticamente vão ser eliminados, né? E vai ficar aí o Vitória e o Bahia para poder representar aí, né? Tomara que represente bem o nosso futebol baiano. Agora, independente de resultado, galera, é uma boa experiência para esses jovens que vão lá participar vai participar lá da Copa São Paulo, que já dá uma certa bagagem para esses atletas das equipes, atletas juvenis das equipes que estão participando. Com certeza. 18h45, o torcedor do Vitória ficou meio chateado sobre a questão do Léo Gamalho. Mas só que aqui a gente foi a fundo na notícia, temos uma notícia quentinha agora, fresquinha. Empresário nega, viu, torcedor? Vocês que ficaram chateados aí com a saída, com a possível saída de Léo Gamalho, o empresário nega a negociação e afirma que Léo Gamalho fica no Vitória. Nos últimos dias surgiu a informação de que o Avaí teria feito essa proposta para o jogador de 37 anos, né? Em contato ao Aratuon, Jorge Machado, empresário do atleta, afirmou que não existe negociação e que o centroavante vai cumprir seu contrato com o Leão. Não há negociação, assegurou. Então tá aí o diretor, o empresário do Léo Gamalho, disse que não tem negociação nenhuma. E eu falei aqui, agora profissionalmente, o Léo Gamalho sair de uma primeira divisão para a segunda divisão, não sei, né? Se seria uma boa, a não ser em termos financeiro, essa saída do Léo Gamalho. 18h46 e temos áudio, né? Temos áudio, coloca aí, Gabriel Santana.
Boa noite, Ronaldo. Estou aqui ligado na rádio, como de costume, não perco o programa. Sobre o meu Bahia, eu vejo com bons olhos. Esse ano o Bahia está forte no mercado. Ano passado também não teve muitas oportunidades. O Bahia chegou para contratar de verdade com o Grupo City em uma época ruim, precisando comprar e pegar jogadores emprestados às pressas para compor o elenco. A gente passou o que passou, o nosso sofrimento. Mas não caímos. Mas esse ano é diferente. O City está agindo com calma, está agindo com cautela, está agindo para reforçar e não para montar um time inteiro. E o mercado também está olhando para o Bahia com bons olhos. O Bahia está indo forte. Esse ano, todas as especulações são jogadores de bons nomes. Jean Lucas, o Maurício. Todos os jogadores que estão sendo vinculados ao Bahia são jogadores muito bons. E Everton Ribeiro, uma baita contratação. Jean Lucas, uma baita contratação. Estou gostando do Bahia. A gente está metendo medo e a gente vai ser odiado. E o lado bom é que o Bahia, o Grupo City, né? Falando melhor, o nível de contratação é o Grupo City. Eles entenderam que no Brasil e nos times sul-americanos tem muitos jogadores bons. E muitas das vezes, por se tratar de times menores, as multas são bem menores comparado com os times na Europa. Então dá sim para o Bahia montar um time muito competitivo para as competições da realidade atual do Bahia e gastando bem menos. Como eu estou vendo o Bahia voltado aí, se trouxer o volante do Fortaleza vai ser uma ótima contratação. O Maurício do Internacional, o Jean que já veio, o próprio Everton Ribeiro, todo mundo aí que está sendo cogitado a vir para o Bahia, dos que estão aqui no Brasil, são ótimos nomes. E esse ano a gente vai estar forte. Eu acredito que o Bahia vai fazer um ano muito bom no Brasileirão. E se continuar essa média de contratação, dá sim para brigar pelo G6. Ronaldo Alves. Boa noite, programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, Galego, Zezito, Gabriel, meu parceiro forte, Naído do Santana. Tá uma choradeira da imprensa do Sul aí, por causa da vinda de Everton Ribeiro pro Bahia. Eles acham que Everton Ribeiro não podia jogar no futebol nordestino de maneira nenhuma. Só que Everton Ribeiro, ele pensou na família, pensou nele. Ele se preocupou, sabe com o quê? Estabilidade quando ele encerrar a carreira. Pois já tem um cargo já reservado para ele, que é de embaixador, né? Do Grupo City, que o Grupo City não tem. Ele vai ser embaixador do Grupo City, representando o Brasil ou outro lugar que ele queira. Ele pensou certo. Independente de onde está indo, qual é a equipe, ele está vendo que também o projeto do Bahia é grandioso. E ele pensou certo. Agora que tá uma choradeira, tá. Eu vi hoje um vídeo de determinado comentarista, novamente da CNN, dizendo que o Flamengo fez certo. Não poderia pagar o que vai pagar a Everton Ribeiro com 34 anos. Que Everton Ribeiro já deu o que tinha que dar para o futebol. Mas é óbvio que está falando isso porque ele veio para o Bahia. Ou se fosse para o Sport, ou se fosse para o Fortaleza, Ceará, a conversa seria a mesma, né? Estão com a inveja terrível porque ele não foi para o Cruzeiro, não foi lá para o Vasco, que cogitou, né? O próprio São Paulo também cogitou. Não foi para esse time do Sul. Essa é a verdade. E aí estão todos indignados com isso aí. E o Bahia não para por aí, viu? Não para por aí. A gente está vendo aí se movimentando. E vai sair muitos jogadores aí de qualidade e jogadores importantíssimos para melhorar esse quadro, né, do Bahia.
Acabou para acabar esse negócio de estar penando, entrando na zona, saindo da zona. Eu acho que agora vai, viu, galera? Aquilo que a gente conversou, né? Em off, agora vai. O nosso Vitória, né? Também aqui da Bahia, tá montando um time aí, tá querendo comprar jogador, mas o problema do Vitória é aquilo que a gente falou, ele esbarra nos valores, né? Porque quando você vai ver um jogador bom, as equipes do Sul, equipes com mais bala na agulha, se envolvem na transação, o Vitória acaba não conseguindo contratar. Mas acredito também que vai fazer um bom papel aí na Série A. Valeu? Boa noite a todos aí. Fiquem com Deus. Um abraço, meus amigos. Um abraço, meu amigo Carlos Rosa, Cláudio de Dadá, meu parceiro forte, Maguila San. E falando de Vitória, nosso amigo Ronaldo aí acabou de falar do Vitória. O Vitória está na briga para contratar o zagueiro Bruno Alves, que está sendo disputado pelo próprio Vitória, pelo Cruzeiro, pelo Cuiabá, pelo Atlético Paranaense, mais um concorrente forte pode entrar na briga pelo defensor de 32 anos. Segundo informações, o atleta foi oferecido ao São Paulo, o clube onde ele atuou nos anos de 2017 a 2021. E o Vitória vem negociando com ele há 2 semanas e entende que o negócio é difícil. Por causa da concorrência, o São Paulo ainda não abriu negociações, mas está avaliando o retorno do zagueiro após a saída de Lucas Beraldo, que foi vendido ao Paris Saint-Germain pela quantia de 20 milhões de euros. E haja dinheiro. O Beraldo, né? Já estreou e sendo campeão no PSG. O Beraldo. 18h53, quero mandar um abraço ao meu amigo Flávio. Faça aí, torcedor do Vitória, como o nosso amigo ouvinte Flávio, ele deu um resumo aí, né, das contratações do Bahia. Então ligue pra cá, o número do nosso zap é esse aí, ó. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. 18h54 e como o Ronaldo Alves falou, faz diferença, né? O dinheiro faz diferença, né? É complicado, você esbarra, você quer pegar um jogador até de grande qualidade, mas quando vai ver, cadê o dinheiro para poder contratá-lo, o atleta? Já o Grupo City, como tá aí no Grupo SAF, no Bahia, que é uma empresa, tem dinheiro aí para dar e vender. Então não tem muita dor de cabeça, a diferença é muito grande quando vai sair para contratar, quando a janela tá aberta aí. A Vitória quer contratar um jogador mais experiente, um craque, um cracaço, quando chega esbarra financeiramente, não consegue trazer os atletas. E vai ali atrás de jogadores de qualidade, mas porém não com tanta qualidade que um jogador, por exemplo, de estilo de Gustavo Scarpa, de Renato Augusto, enfim, o próprio Everton Ribeiro, esses atletas que estão aí, que vai cobrir a oferta feita pelo Palmeiras, pelo atleta de 24 anos. O Palmeiras vinha negociando diretamente com o CO do Fortaleza, o Marcelo Paes, mas não chegou a um acordo com o Fortaleza. O Clube Paulista já tinha um acerto com o jogador. O Fortaleza vai adquirir 40% dos direitos econômicos de Caio Alexandre, junto ao Vancouver Whitecaps do Canadá, por 12,3 milhões. Então é natural de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Caio Alexandre Souza e Silva foi revelado nas divisões de base do Botafogo. Aí mais um impasse. Caio Alexandre, muito bom jogador, mas a questão da bala na agulha, nada contra. Não estou falando aqui, o Vitória pode chegar e contratar o jogador, pode arrumar uma fonte aí misteriosa, né, ou pagar parcelado, mas a diferença vai aí. A Vitória não vai atrás de um atleta desse caríssimo. A disputa está sendo entre Palmeiras e o Grupo City, o Sport Clube Bahia. Então tá aí correndo atrás. Bahia vai formar uma grande equipe, sem sombra de dúvida. Tá mostrando aí essa situação em 2024, Zezito. Independente do Bahia também, o Vitória também está investindo. Eu acredito que as duas equipes aqui da Bahia, tanto Bahia como Vitória, e eu vou torcer também que as equipes do interior façam boa campanha nos campeonatos que vão fazer aí, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e etc. Mas Bahia e Vitória,
O Bahia, principalmente o Bahia que está com bala na agulha, o Vitória tem o poder aquisitivo pouco menos do Bahia e não pode bater testa com o Bahia, que o Bahia está forte. O Grupo City está aí botando dinheiro para valer na equipe do Bahia, mas vamos torcer para uma boa campanha de Vitória, de Fluminense, de Feira, de outros times aqui, principalmente no nosso campeonato caseiro, que é o Campeonato Baiano desse ano. 18h57, com 3 brasileiros, FIFA define finalista para a seleção do Mundial 2023. Após votos de mais de 22 mil jogadores, a FIFA divulgou nessa quarta-feira os finalistas da seleção Mundial FIFA FIPro de 2023. Entre os 23 jogadores mais votados estão 3 brasileiros. Ederson, do Manchester City, Éder Militão e Vinícius Júnior, do Real Madrid. O período de avaliação dos jogadores foi entre os dias 19 de dezembro de 2022 e 20 de agosto de 2023. Além disso, os atletas precisavam ter disputado ao menos 23 partidas oficiais nesse recorte, né? O goleiro, 3 defensores, 3 meio-campistas e 3 atacantes com o maior número de votos serão escolhidos para a seleção mundial do ano. A última vaga na equipe será concedida ao jogador de linha restante com o próximo maior número de votos. Dá tempo ainda, Gabriel Santana? Aí, chegamos aí ao final do nosso programa, passa rapidinho, 18h52. Agradecer a audiência de todos vocês que ficaram sintonizados no programa Esporte Entre Amigos. Muito boa noite e até amanhã, se Deus permitir. E dizer a vocês que mais uma vez é uma grande satisfação, alegria estar aqui com vocês e dizer que amanhã estaremos aqui fazendo mais um Esporte Entre Amigos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.